Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui no canal para mais a gravação de um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma refutação ao canal Ciência de Verdade. Porém, a nossa crítica será apenas no nível da construção de ideias, do nível de pensamentos. Evitaremos argumentos ad hominem. Então, um vídeo no qual o professor, que se diz muito conhecedor da Terra plana, ele fez um vídeo chamado Tipos de Erros, Criacionismo e Via Láctea, Michel Borges, episódio 2. Na verdade, ele está fazendo uma crítica, uma refutação ao trabalho do professor, segundo Michel Borges, Eduardo Lutze. Então, em alguns vídeos, ele vai fazer uma refutação em um PDF que Michel Borges colocou no seu canal para que as pessoas pudessem baixar e estudar um PDF que refuta a Terra plana. Afonso, dono do canal Ciência de Verdade, ele viu esse PDF e está refutando página por página. E se ele está fazendo isso, nós vamos fazer também uma refutação aos comentários que ele tem feito e mostrar a fuga de raciocínio que ele tem propagado e evitado fatos reais e causando assim malefícios ao pensamento tanto científico quanto religioso. Então, o que se trata desse vídeo? Esse vídeo vai se tratar exatamente onde ele faz uma certa questionamento, pergunta, e assim vai, um caminho quase sem fim. Aparentemente não consegue pensar por si próprio e ver os fatos como eles são. Apenas sempre tenta mostrar coisas que não tem sentido nenhum. Então veja só, como você está vendo aí nesses prints que eu coloquei como prova de que eu estava vendo o vídeo e que eu assisti por completo e que estou por dentro do assunto, e serei capaz, até certo ponto, de refutar essas críticas que ele fez a esse PDF. E nós vamos fazer a crítica dele, né? Então, aqui, se você prestar atenção, nessa parte vermelha aqui, ó, está escrito, veja bem, um criacionista que em tese acredita que a Terra tem 6.000 anos, dizendo que a Terra fica a 25.000 anos do centro da Via Láctea, não faz sentido. Isso sim é um erro conceitual grave, a menos que ele não seja um criacionista de verdade. Então, ele sai, é uma saída, é uma fuga do PDF, né? É uma retirada abrupta, é uma saída muito rápida, ele não consegue permanecer no PDF, então ele cria uma ilusão intelectual. E já no mesmo vídeo, você pode ver aqui, na outra parte, você vai ver que ela faz um comentário perguntando a Lutze: você já fez um documento de 118 páginas explicando seu próprio modelo cosmológico? As informações de Lutze apenas demonstram erro conceitual grave no modelo criacionista deles. Veja, aí em cima, em cima diz assim: o comentário de Lutze apenas mostra total desconhecimento do modelo criacionista que ele diz defender. Então tá aí essas observações. Vocês podem também poder ver esse vídeo aí, tá aí o nome, e até mesmo o tempo de duração. Talvez este vídeo que vai ser refutação a este canal, que nada tem de teor bíblico, muito menos científico, no quesito do mundo real, tá certo? Pois para ele formular essas perguntas, ele tem que negar a gravidade, as leis de Newton e por aí por diante. Quando uma pessoa entende que existem leis universais criadas pelo próprio Criador, jamais esse tipo de pergunta seria feita. Então, em outro sentido, também nós podemos dizer que há um Deus totalmente diferente na Terra plana. Estamos tentando refutar o argumento. Como ele mesmo diz, cada um acredita no que quiser. Pois bem, quero trazer aqui um livro que na verdade eu não chamo de livro, eu chamo de documento, que é publicado pela CPAD de Ken Ham. O nome desse documento é Criacionismo, Verdade ou Mito,
respostas para 27 questões sobre criação, evolução e Bíblia. Vamos trabalhar as páginas de número 259 até a página de número 264. Então, o autor deste artigo aqui, capítulo 19, ele é uma pessoa formada, porque eu quero apresentar Jason Lisre, que é o autor deste artigo que eu vou citar para vocês como refutação a este canal que tem trazido muitos equívocos no nível físico, astrofísico e assim por diante. Jason Lisre é um astrofísico com PhD pela Universidade de Colorado. O Dr. Lisre fez seu trabalho de graduação em Ohio Wesleyan University em ênfase principal em física e astronomia, a ênfase secundária em matemática. Então escreveu diversas coisas e tudo mais, né? Tem aqui, você pode ver aí, uma pequena biografia, você pode consultar na internet. Por que eu estou passando isso? Porque nos vídeos que eu vejo e que eu posso ver pelo tempo que eu tenho, ele sempre está questionando o PDF do Eduardo Rutz, procurando o currículo, né, a formação dele. Então eu estou dando aqui algo interessante para levar em consideração. Pois bem, eu vou pegar diretamente aqui do texto e o que vai acontecer aqui nesse vídeo. O seguinte, eu vou apresentar cerca de 4 respostas que refutam o professor Afonso do canal Ciência de Verdade. A primeira que nós vamos ver como refutação seria a luz em trânsito. A segunda refutação seria a constância da velocidade da luz. Terceira refutação, a rigidez do tempo. E quarta refutação, a sincronização. Bem, o artigo que eu estou aqui, esse livro que eu tenho em mãos, esse documento que eu tenho em mãos, ele vai da página 259 até a página 268, mas vamos até a página 264, porque eu acredito que até aqui ele consegue refutar exatamente os pontos que o canal Ciência de Verdade supostamente achou que conseguiu refutar aí esse PDF, ou os criacionistas que acreditam numa terra esférica, um globo, né? Não vejo problema nenhum sobre essa questão, porém as pessoas teimam em acreditar em fantasias. Então no vídeo ainda em 10 minutos e 11 segundos ele faz uma formulação, apresenta essa formulação, esse questionamento e dá a visão terraplanista, mas nós vamos aqui neste vídeo dar a visão do mundo real, tá? Ele deu a visão do terraplanista e nós neste vídeo vamos dar a visão do mundo real. Se você vive no mundo real, tá certo? Com certeza você vai acreditar no que nós vamos apresentar aqui a vocês. Então o que ele diz assim? Ponto 1. Considerando o modelo criacionista com idade da Terra entre 6.000 anos ou 12.000 anos. Ponto 2. Considerando que as estrelas foram criadas apenas no 4º dia da criação e que, portanto, as estrelas são mais jovens do que a Terra, aí cria a problemática para supostamente refutar algo que não tem nada a ver com a leitura do texto que ele fez virar. Porém, ele acha que as pessoas não conseguem refletir ou analisar a ideia do texto, né? Aí ele faz uma pergunta, um questionamento: se o centro da Via Láctea está a 25 anos de luz da Terra, como diz Rutz, como a luz das estrelas chegaram até a Terra em 6.000 anos? É uma problemática, né? Então, a maioria dos números que fazem a estimativa de idade da Terra, de idade do universo, geralmente são idades evolucionistas. Porém, temos idades matematicamente criacionistas. Então, ele apresenta aqui uma fábula explicativa, que diz assim: as estrelas estão muito mais próximas do que os astrônomos pensam. Aí supostamente colocam uma tabela matemática de 20.000 a 30.000 km de altura. Por que diz isso? Porque na crença terraplanista as estrelas estão próximas da atmosfera e não distante, como se vê por telescópios e outras experiências científicas. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a cronologia bíblica dos criacionistas que acreditam na esfericidade da Terra, que é algo de fato do mundo real, ele diz que não pode estar correta, porque por causa da questão da viagem da luz das estrelas em relação à Terra. Então ele está dizendo isso. E vamos verificar, como já citei aqui, esses 4 pontos para ver se eles têm situação no mundo real. Vou pegar aqui. Então, como eu estava falando, a luz das estrelas distantes frequentemente é usada por céticos, ateus,
agnósticos e críticos das escrituras como um argumento contra a crença em um universo jovem, não antigo. Então o argumento é quase semelhante ao que o professor Afonso fez. Os argumentos de céticos, ateus, críticos e agnósticos que nós estamos apresentando são quase idênticos ao que ele apresentou no seu canal, porque diz assim: há galáxias que estão muito distantes e a luz das estrelas levaria milhões de anos para chegar aqui. É isso que Afonso quer sorrateiramente colocar na mente das pessoas. Ponto 2. Podemos ver essas estrelas, essas galáxias, portanto, a luz das estrelas delas chegam aqui. Terceiro, o universo deve ter pelo menos bilhões de anos, ser muito velho que os 6.000 anos, ou por volta disso, indicados na Bíblia. Pois bem, o universo é imenso e contém galáxias que estão muito, muito distantes, mas isso não quer dizer que o universo tenha bilhões de anos de idade, tá certo? É algo totalmente diferente. Verificar no mundo real que o universo ele está em expansão e que possui centenas de milhares de galáxias e planetas, e que isso não significa que tenha bilhões de anos. Ao contrário, deve ter milhares de anos. Pois bem, a questão da luz das estrelas distantes faz com que algumas pessoas questionem o chamado intervalo cósmico. A primeira alternativa que foi criada para explicar essa diferença de tempo que é apresentado foi a luz de trânsito. Segundo alguns pensadores, eles dizem que a luz de trânsito foi criada com o objetivo para semelhantemente aquilo que ele fez na criação, ou seja, segundo esse pensamento da luz de trânsito, Adão ele foi criado adulto. Exemplo, se ele foi criado adulto, ele tinha cerca de 20 anos. Porém, ele não viveu 20 anos. A sua idade era de 20 anos. Então, é um argumento muito simples e que foi praticamente abandonado para outros argumentos mais sólidos e mais eficazes. Então, significa que o universo, a Terra, as estrelas e tudo que existe foi criado de uma forma assim adulta, madura. Então ele já estava com uma idade avançada. Alguns outros também apostam numa explicação meio que alternativa, no sentido da queda da humanidade. Por quê? Segundo esses pensadores, com a queda, tudo que o pecado causou foi, acima de tudo, o envelhecimento de todas as coisas materiais, orgânicas e inorgânicas. Ou seja, houve um aumento muito rápido do tempo de vida das coisas. Temos também essa questão. Porém, mais especificamente ao tratar sobre, quando nós tratamos a respeito de qualquer coisa que vamos datar a data ou a origem de algo, né? Nós temos que nos preocupar bastante com as condições iniciais, as constâncias de pressuposições, a contaminação do sistema ou do material estudado e muitas outras situações, algo que não foi bem trabalhado no vídeo apresentado. Então, se alguma dessas pressuposições citadas aqui estiverem de maneira errada, a conclusão estará errada. Ou seja, se uma pressuposição estiver errada, a conclusão estará errada. Qual seria a outra alternativa mais interessante e mais eficaz para refutar essa questão? Bem, a alternativa seria a constância da velocidade da luz. O que ela diz? Basicamente vai ser aquela ideia de E igual a mc ao quadrado de Einstein, né? Energia igual a massa vezes a luz ao quadrado. E assim, pressupõe-se usualmente que a velocidade da luz é constante em função do tempo. Na proporção atual, a luz, abre aspas, no vácuo, fecha aspas, demoraria cerca de 1 ano para percorrer 9,6 trilhões de quilômetros. Mas nem sempre foi assim. Se aceitarmos erroneamente que essa proporção tem sido constante durante toda a existência do universo, estimaríamos uma idade muito mais antiga para o universo do que a verdadeira. Mas algumas pessoas pressupõem que a luz era muito mais rápida no passado do que hoje. Se isso for verdade, ela atravessaria o universo em apenas uma fração de tempo que levaria hoje. Alguns cientistas criacionistas acreditam que essa é a resposta para o problema luz das estrelas distantes em um universo jovem. Então, acredita-se que no passado a luz viajava muito mais rápido do que ela viaja hoje. Portanto, essa diferença de tempo seria bastante
aceitável no universo jovem de 6.000 anos, porque a luz era muito mais rápida. Então, a mudança na velocidade da luz também provocaria mudanças em outras coisas, como a proporção entre energia e massa em um sistema como o nosso. Bem, quando se fez todo o trabalho dessa análise, os cientistas criacionistas que acreditam na diversidade da Terra sentem-se que a pressuposição da constância da velocidade da luz é razoável e bem aceitável, e que a solução para a luz nas estrelas distantes pode ser esta ou outra. Então, alguns criacionistas aceitam esta explicação para a refutação e resposta do canal Ciência de Verdade. Já outros criacionistas que acreditam na diversidade da Terra vão criar uma outra explicação chamada rigidez do tempo, que diz assim: muitas pessoas assumem que o tempo flui na mesma taxa em todas as condições. De início, esta parece ser uma pressuposição muito razoável, mas na verdade é falsa. Há poucas maneiras distintas em que a natureza não rígida do tempo pode permitir que a luz das estrelas distantes alcance a Terra numa escala de tempo bíblica. Pois bem, gostaria de só atenção aqui agora para isso aqui, que vai ser bem complicado para explicar. Bem, Alberto Einstein, algo que os terraplanistas basicamente vão negar, mas é daqui que vem a explicação. Não só isso, mas até mesmo a questão da gravidade. Alberto Einstein descobriu que a taxa de passagem do tempo é afetada pelo movimento e pela gravidade. Por exemplo, quando o objeto se move perto da velocidade da luz, seu tempo é desacelerado. Isso se chama dilatação de tempo. Portanto, se conseguimos acelerar um relógio até próximo da velocidade da luz, ele andaria mais devagar. Se conseguíssemos de alguma maneira alcançar a velocidade da luz, o relógio pararia completamente. Esse não é um problema com o relógio. O efeito aconteceria independentemente da construção específica do relógio, pois é o próprio tempo que é desacelerado. Da mesma maneira, a gravidade desacelera a passagem do tempo. O relógio, posicionado ao nível do mar, andaria mais devagar que um posicionado em uma montanha, uma vez que o relógio ao nível do mar estaria mais próximo da fonte da gravidade. Parece difícil acreditar que a velocidade ou a gravidade possam afetar a passagem do tempo, já que a nossa experiência diária não detecta isso. Afinal, quando viajamos em um automóvel, o tempo parece correr na mesma proporção do que quando estamos parados. Mas isso deve ao fato de que nós movemos tão devagar em comparação com a velocidade da luz, e a gravidade da Terra é tão fraca que os efeitos da dilatação do tempo são correspondentemente diminutos. Contudo, os efeitos de dilatação do tempo foram medidos com relógios atômicos, visto que o tempo pode fluir em diferentes taxas de distintos pontos de vista. Eventos que poderiam ocorrer em um longo período de tempo para um observador podem ocorrer em um curto período de tempo para outro observador. Isso também se aplica à luz das estrelas distantes. A luz levaria bilhões de anos para alcançar a Terra, abre aspas, quando medida pelo relógio posicionado no espaço profundo, fecha aspas. Alcançaria a Terra em apenas milhares de anos, quando medida pelo relógio posicionado na Terra. Isso aconteceria naturalmente se a Terra tivesse um pulso gravitacional, o que discutiremos em seguida. Muitos astrônomos seculares supõem que o universo é infinitamente grande e tem um número incontável de galáxias. Isso nunca foi provado, nem há evidência que nos leve de modo natural a essa conclusão. Portanto, esse é um salto de fé cega por parte deles. Todavia, se em vez dessa pressuposição conjecturarmos algo diferente, chegamos a uma conclusão muito distinta. Suponha que nosso sistema solar esteja próximo do centro de uma quantidade finita de galáxias. Embora isso não possa ser provado, com certeza, no momento é totalmente consistente com a evidência, sendo, portanto, uma possibilidade razoável. Nesse caso, a Terra estaria em um pulso gravitacional. Esse tempo que quer dizer que seria necessária energia para afastar algo da nossa posição no espaço mais profundo. Nesse pulso gravitacional não sentiríamos nenhum efeito gravitacional anormal. Não obstante, o tempo passaria mais devagar na Terra ou em qualquer lugar do sistema solar do que em outro lugar do universo. Pensa-se que esse efeito é muito pequeno hoje, entretanto, pode ter sido mais forte no passado. Se o universo está expandindo, conforme a maioria dos astrônomos acredita, então a física exige que
esses efeitos tenham sido mais fortes quando o universo era menor. Nesse caso, os relógios da Terra estariam desacelerados, muito mais lentos do que o relógio posicionados no espaço profundo. Assim, a luz das estrelas das galáxias mais distantes chegariam à Terra em apenas poucos milhares de anos, quando medidas pelo relógio posicionado na Terra. Sem dúvida, esse é um conceito integrante, e embora ainda haja vários detalhes matemáticos que precisam ser trabalhados, a premissa certamente é razoável. Alguns cientistas criacionistas estão pesquisando ativamente essa ideia e aceitando. Bem, vamos falar agora do quarto e último ponto, que é a sincronização. Nessa sincronização, eu acredito que é a mais que tem a mais base para a explicação do que nós estamos fazendo neste vídeo. Diz assim: outra maneira pela qual a relatividade do tempo é importante se refere ao tópico de sincronização. Como fazer para que os relógios riam o mesmo tempo ao mesmo tempo? A relatividade demonstra que a sincronização não é absoluta. Em outras palavras, um observador pode medir esses dois relógios e determinar que estão sincronizados, e o outro observador, movendo-se em velocidade diferente, não mediria necessariamente os dois relógios como sincronizados. Esse efeito, como acontece com a dilatação do tempo, não é intuitivo, porque é muito pequeno para ser medido na maioria de nossas experiências diárias. Portanto, não existe um método por meio do qual os relógios, separados por uma distância, possam ser sincronizados em um sentido absoluto, de tal maneira que todos os observadores concordassem, independentemente do movimento, em concluir que há alguma flexibilidade na forma como escolhemos o que constitui relógios sincronizados. A seguinte analogia pode ser bastante útil. Veja só, imagine um avião que levanta voo de determinada cidade às 16 horas para um voo de 2 horas. Contudo, quando o avião pousa, ainda são 16 horas. Já que o avião chegou à mesma hora em que partiu, poderíamos chamar essa viagem de instantânea. Como isso é possível? A resposta tem a ver com o fuso horário. Se o avião deixou Kentucky às 16 horas, horário local, chegaria ao Colorado às 16 horas, horário local. Claro que para um observador no avião, a viagem demorou 2 horas. Portanto, a viagem demora 2 horas medidas pelo tempo universal. Contudo, já que o avião está viajando para o oeste, e considerando que o avião voa bastante rápido, naturalmente, sempre chegará à mesma hora em que partiu, quando medido na hora local do destino. Há um equivalente cósmico para o tempo local e o tempo universal. A luz viajando em direção à Terra é semelhante ao avião viajando no sentido oeste. Ela sempre permaneceria no mesmo tempo cósmico local. Embora muitos astrônomos usem hoje principalmente o tempo cósmico universal, no qual a luz leva 100 anos para percorrer 100 anos-luz, o tempo cósmico local tem sido historicamente o padrão adotado. Portanto, pode ser que a Bíblia também use o tempo cósmico local quando relata os eventos. Uma vez que o Eterno criou as estrelas no quarto dia, a luz as deixaria no quarto dia e alcançaria a Terra no quarto dia no tempo cósmico local. A luz de todas as galáxias alcançaria a Terra no quarto dia, se medidas pelo tempo cósmico local. Pode-se objetar que a própria luz experimentaria bilhões de anos de viagem, como os passageiros do avião experimentariam 2 horas de viagem. Contudo, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a luz não experimentar a passagem do tempo. Portanto, sua viagem seria instantaneamente. Bem, essas ideias podem ser ou não motivo para a luz das estrelas distantes alcançar a Terra na escala de tempo bíblica, mas até agora ninguém provou que a Bíblia não usa tempo cósmico local. Portanto, essa é a possibilidade totalmente verdadeira, intrigante e razoável. Então, qual é a nossa conclusão? Baseado no que nós vimos, de certa forma conseguimos refutar o vídeo do canal Ciência de Verdade. Então, a luz das estrelas distantes não pode ser usada para descartar o criacionismo bíblico numa terra esférica
em favor de uma conspiração da Terra plana. Por fim, deixarei o texto aqui de 2 Timóteo capítulo 4, verso número 3, que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo com cera nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Até o próximo vídeo.